Negócio na pauta de volta. Hoje estou trazendo um alerta sobre as ondas de calor que estão atingindo vários estados do país, inclusive aqui o Maranhão. Com as altas temperaturas, é comum o aumento do consumo de energia também, mas a dica é adotar práticas na nossa rotina para evitar desperdício durante todo o ano, sempre usando a energia de forma consciente. Por isso, a Equatorial Maranhão orienta a utilizar aparelhos mais eficientes e seguir algumas dicas simples, como manter uma garrafa de água com gelo do lado de fora da geladeira, para evitar abrir lá constantemente. Sobre os aparelhos de ar-condicionado, é importante que contenham a tecnologia que oferece a maior eficiência. E não se esqueça de desligar as lâmpadas dos ambientes que estiverem vazios e retirar das tomadas os aparelhos elétricos que não estiverem em uso. Para mais dicas e informações sobre economia de energia, acesse o site www.equatorialenergia.com.br ou siga @equatorialmaranhão no Instagram. Praticando o consumo consciente, você também ajuda a preservar os recursos naturais. Então, continuando aqui nossa conversa sobre investimentos em máquinas, além dos investimentos em maquinário pelos grandes produtores, também investimentos em pequenas e médias propriedades, inclusive com recurso do Pronaf, né? E o Pronamp também, né? Como é que está essa situação aqui no Maranhão? Para os pequenos e médios, eles têm acessado esses recursos ou é uma venda direta que vocês têm feito? Olha, o recurso existe, mas o grande entrave que eu vejo são as exigências para o crédito, né? Então, essa exigência inviabiliza cadastro ambiental rural, DIRF e uma série de outros documentos que, na grande maioria, o pequeno produtor, aquele que produz ali e que leva o alimento para a feira, a hora que ele chega, que ele vê tanta coisa, ele termina nem se interessando mais, ele termina indo para um outro crédito que custa muito mais caro, que é o crédito amigo. Mas aquele crédito que é realmente para a produção rural, ele dificilmente consegue pegar. Nós temos o crédito amigo é de qual instituição? Do Banco do Nordeste. Banco do Nordeste. Nós temos uma instituição que é a Conab, e a função dela é exatamente comprar do produtor, garantir o preço mínimo e repassar esses preços para o pequeno produtor, para aquele que cria galinha, para aquele que cria o porco, pequenas criações. Mas a Conab termina pedindo a mesma coisa, pedindo aquela mesma documentação, tem que estar associado a uma comunidade, é muito burocrático e o pequeno produtor termina desistindo. E acaba não tendo tempo também de cuidar disso, né? Já tem tanta coisa para fazer. Porque ou ele vai produzir ou ele vai cuidar de papel. Ele vai atrás de papel. Então, às vezes, a gente desiste. Hoje nós vamos focar mais na parte de máquinas, mas depois do lançamento local, vai ter um lançamento local aqui do Plano Safra 2023-2024, a gente vai chamar aqui, provavelmente, o Banco do Nordeste para conversar sobre essas questões todas. Provavelmente convidaremos de novo aqui os nossos convidados para vir aqui, falar desses problemas todos e ver como é que pode resolver. Mas, Rita, essas questões também atingem os grandes produtores, que isso aí está colocando, de desistir dessa burocracia toda, que você fala assim, acaba aí pegando o recurso das grandes comercializadoras, como o Bunge e outras? Não, porque o grande, ele tem toda uma equipe, ele tem um contador, ele tem um advogado, ele tem todo um acesso mais facilitado e tem a questão do conhecimento. É uma coisa que eu falo muito a respeito de você... uma das missões que eu tenho como engenheira agrônoma é levar a informação na ponta. Porque o que muitas vezes eles deixam de fazer as coisas por ter falta do conhecimento. Por exemplo, o Ministério da Agricultura na gestão passada, por conta da Controladoria Geral da União, fez uma mudança do DAF para o CAF, que o CAF, e tem o CAF Pronaf, é aquele documento que ele se comunica com toda a base legal do governo para diminuir e facilitar o acesso do produtor. Mas aí é aquela história do pessoal não saber e achar que é difícil, que é complicado. Que eles agora abriram, que a prefeitura se cadastrando consegue emitir esses documentos. O grande não tem esses problemas porque ele vai fazer um financiamento ou no banco ou mesmo numa dessas grandes
vendedoras de grão, mas eles precisam ter a documentação e o cadastro. Aí isso aí para eles têm profissional que trabalha nisso, eles têm a equipe que mantém tudo em dias. Aí é diferente do pequeno e do médio, que ele normalmente não tem essa equipe para trabalhar para ele. Agora, Saíde, você falou muito dessa questão aqui na Ilha de São Luís, né, que tem um cinturão verde, né? Como é que está sendo essa questão da assistência técnica a esse pequeno, e até pequeno e micro, né, produtor? Quem está dando de fato isso é governo ou são os revendedores de máquinas e insumos? Hoje o meu trabalho na Terra Azul, grande parte dele é exatamente tentando resolver problema de praga, problema de doença, fazer uma recomendação de fertilizante, trocar de cultura e informar como é que aquilo tem que ser feito com todos os equipamentos de proteção e tudo mais, emitindo receituário, que isso é uma coisa que a Terra Azul faz há muito tempo. Cada um produto que é vendido é emitido um receituário, mas a assistência técnica ela é muito deficiente, não só a nível de São Luís, mas eu acredito que em todo o estado. Quem não tem recurso para contratar o seu próprio técnico hoje, o atendimento não tem, o estado não tem como atender tudo, não sei, falta alguma coisa. Antigamente tinha um órgão chamado Emater, né, Rita? Tem algo parecido hoje em dia? Com o fechamento da Emater, foi criado a AGERP, né, que é a Agência para Pesquisa e Assistência Técnica do Maranhão. Só que são 217 municípios. Não tem braço para alcançar não tem todo pernas para tudo isso. E na realidade, eu faço parte dessa linha de pensamento que tem que ter a municipalização da agricultura, que tem que ser dado à mão, tanto o município como o estado, como a federação, para que você consiga atender todo esse espaço. Mas os municípios teriam estrutura para absorver isso, Rita? A partir do momento que você tivesse, por exemplo, a educação, é repassado verbas específicas, para a agricultura não é. Então, a partir do momento que tivesse uma política, alguma coisa assim, que garantisse que as secretarias municipais de agricultura, elas tivessem condição, estrutura e técnico para fazer, ficaria mais fácil. Porque, na realidade, nesse país, tudo, mas tudo mesmo, acontece do município. É a partir do município que a gente vem para o estado, para a federação. Então, teria que ter essa estrutura pensada para se ter... Porque o técnico que está lá no município, que tem aquela convivência, ele é melhor quem conhece as dores. É de onde vai saber o que tem que ser feito. Então, seria essa estrutura. E quando a gente fala, não é só um engenheiro agrônomo, não é só um médico veterinário, é o técnico agrícola também, é uma assistente social, tudo isso na equipe da Secretaria de Agricultura para fazer um atendimento como funcionava antes, que era nos moldes da Emater, né? Aí, sim, você teria mais chance de ter uma pujança de produção de alimento maior no Maranhão. Essa questão de produção de alimentos aqui, aí voltando, puxando mais para o pequeno e médio produtor, a gente vê assim que isso é uma coisa que poderia estar mais avançada. Não sei se é o clima ou é a falta de condições, mas boa parte a gente ainda está importando de outros estados, não é isso? Exato. Eu acredito que em torno de 90% de tudo que é consumido aqui, a nível de hortifruti granjeiro, ainda vem de fora. Nós temos regiões, digamos, não digo com mais tendência, mas são regiões onde não é um pequeno produtor, são grandes áreas que produzem em grande quantidade e distribuem para o resto do norte e nordeste. Nós temos uma região no Ceará que é altamente produtiva, nós temos uma região em Pernambuco, aquele setor ali de Petrolina, Juazeiro, Pernambuco, Bahia, também produz muito hortifruti para o país todo. Qual é o segredo? É porque lá já não são mais pequenos produtores, lá já são grandes produtores. Muita irrigação. Eles trabalham com alta tecnologia, alta produtividade, e aí o pequeno produtor vai ficando só com aquilo que não dá tempo de chegar aqui em condições de ser consumido. Principalmente hortaliça, né? Principalmente hortaliça. Mas mesmo assim, hoje em dia eles colhem lá e com 24 horas esses produtos estão todos aqui. E o nosso produtor aqui, com pouca tecnologia, usando sementes que já estão
que não se utiliza mais, e uma coisa rudimentar, como ela falou, ele termina não tendo preço para concorrer no mercado, para competir. Então ele termina ficando com o quê? É uma ou outra cultura que não dá tempo de chegar. Então ele, com ela um pouquinho mais fresca, um pouquinho colhida, com menos tempo, ele vai conseguindo sobreviver no mercado, né? Para vender no mercado. Mas aí a gente volta para o processo de comercialização, que hoje o grande segredo está na venda. Se você fizer tudo certo e não vender bem, você jogou tudo fora. Mas essa parte de comercialização, por exemplo, você tem um entreposto grande aqui ou deveria ser, que é a Ceasa, né? A Ceasa não age muito como intermediário entre o pequeno produtor e os grandes compradores? Isso foi uma reivindicação que nós já fizemos há alguns anos atrás, para que a Ceasa tivesse um local onde ela recebesse o produtor local, para ele comercializar a sua colheita, a sua produção. Ele mesmo? Ele mesmo. Isso foi reivindicado. Mas hoje o que você menos vê na Ceasa são produtores. Sim. A grande maioria hoje são atravessadores. Mas até aí tudo bem. Acho que todo grande entreposto é isso mesmo. Isso. O entreposto é um local de atravessadores. Mas Verdade. o que eu falo é o seguinte, assim, não há como você criar um elo mais forte dos produtores locais com os atacadistas, vamos chamar que a palavra mais adequada, em vez de atravessador, são os atacadistas. Hoje a gente tem uma feira livre. Essa feira livre foi fundada quando teve aquele primeiro congelamento no governo Sarney. E, inclusive, naquela época eu era um pequeno produtor, a gente produzia hortaliça. Então, houve um incentivo da Sunab. Naquela época existia a Sunab. Houve o congelamento e as grandes empresas, digamos, por exemplo, ela produzia o carro X. Então, o carro X foi congelado o preço. Aí ela começou a produzir o carro XY. E aí já saiu daquele, já mudou o preço. Ela tinha um jeito de sair do congelamento. Eu produzia quiabo. Eu não tinha como... Quiabo sempre foi quiabo. Então ele continuou congelado. Mas aí houve um interesse, a Sunab, eu queria inclusive citar o nome dele na época, que era o superintendente Eli Medeiros, ele nos ajudou muito. Teve também o secretário de abastecimento na época, que era Trajano Brandão, e alguns outros nos ajudaram e nós conseguimos montar essa feira livre que tem hoje aí. Mas, com o passar do tempo, a feira livre hoje também, grande maioria dela, são atravessadores que compram na Ceasa e levam para vender na feira. Mas talvez o motivo seja o mesmo que a gente está falando do empréstimo. O produtor não tem tempo também de ir na feira, né? Ele tem que vender para alguém e vender lá. Bem, a gente vai dar mais um rápido intervalo e voltamos já em instantes com mais negócios na pauta.